bem-vindos ao programa Fala Jurídica. Hoje, novamente, entrevistando ao advogado especialista na área civil e criminal, o Dr. Nathan Sensaifer, que nos vai falar sobre as grandes investigações. E bem-vindo de novo ao meu programa, doutor. Nós começamos o programa anterior sobre a questão guardião, nós conversamos também sobre a questão do Serviço de Inteligência Americano no Brasil, e vou fazer a pergunta sobre a questão da CIA no Brasil, na investigação, mas antes disso eu quero fazer a pergunta seguinte, o que foi dito da vez passada. Acertos e desacertos do guardião, né? Tudo que é bom existe um pouco de errado. O que tem de errado no sistema guardião? Não só ótica, né? Se é que existe alguma coisa de errado, né? Como é que o senhor vê isso? Olha, Marco, a questão não é o certo ou o errado. A questão é a aplicação. Legal ou ilegal. Ela é simples, né? Porque hoje se consegue na internet aí adquirir programas, por incrível que pareça, programas em que tu faz um monitoramento eletrônico. Está aí a polêmica da semana, como eu falei no outro programa, né? As denúncias que acabaram respingando aqui no Brasil. Tu acha que realmente isso aconteceu? De monitoramento, acredito piamente, né? Porque é um monitoramento eletrônico. É um monitoramento através de um programa específico que acaba monitorando toda a rede. E a gente cansa de dizer que nós vivemos num mundo Big Brother, né? Cada dia mais, né? E o governo americano é especialista nisso. Ele faz esse monitoramento, esse trabalho de inteligência a vida toda sobre as outras nações, né? E o Brasil me preocupa que um dia possa vir a ser a bola da vez ainda, né? Assim como já foi tantos outros países. Então isso hoje, nesse mundo digital que se vive, isso é muito fácil de fazer, vamos colocar dessa forma. É muito fácil de fazer, né? O cidadão hoje já é rastreado através de programa específico com o seu celular através do GPS. E se descobre onde está. Se está aqui, se está do outro lado do rio, através do próprio telefone, né? O monitoramento e a interceptação telefônica também ela é feita de uma maneira muito tranquila. O que dificultou a autoridade policial foi quando as companhias telefônicas, através do seu lobby especializado, conseguiram uma determinada época em que tu pudesse adquirir um aparelho desse sem a devida identificação. Hoje é obrigatória. Né? Então, o que é que houve naquele momento? Uma dificuldade da autoridade policial neste monitoramento. Porque era muito fácil trocar o número do telefone. E até que descobrissem, muitos crimes já haviam sido praticados. Hoje é um pouco mais tranquilo, né? É um pouco mais tranquilo. Hoje, essa discussão que houve há um tempo atrás de se colocar aparelhos em presídios, em penitenciárias, para cortar o sinal do celular, e naquele momento eu acredito que houve por parte da inteligência, né, uma barreira para que não se cortasse. Porque hoje se monitora dentro dos presídios grandes crimes que são cometidos. Hoje se descobre tentativas de homicídio, homicídios, enfim, né, monitorando. Se cortasse esse sinal, não se saberia, a autoridade policial teria uma dificuldade enorme em investigar. Então, para isso também serve, e é benéfico para as investigações, né? O fato de tu poder monitorar aquele criminoso e saber quais as ações que ele vai executar. E aí poder-se agir de forma preventiva, evitando aquele resultado. Foi o caso aí dessas situações que nós vivemos aí em Santa Catarina, Rio, Paraná, o pessoal mandando fazer atos na rua de queimar ônibus, perseguição a policiais, enfim. Tu imagina se não tivesse esse guardião, né? Que nos outros estados tem outro nome, né? Mas é através dele que a autoridade policial consegue coibir
esses delitos. E me diga o seguinte, doutor, uma coisa que sempre eu me questiono sobre essa questão do guardião, ele não é para todos os crimes, né? Ele é restrito a alguns crimes especiais. Como é que é para o nosso telespectador ver? A lei diz que a interceptação se dará em fase de instrução criminal. Ou seja, ela separa alguns delitos. O problema é que quando inicia-se uma operação, através desta interceptação, se acha, se busca até outros delitos menores, né? E que acabam sendo contemplados na mesma investigação. E dá os elementos necessários para uma denúncia e, eventualmente, uma condenação. Agora, especificamente, alguns casos, digamos, um caso aí, digamos, de ordem de família, né? Em que há uma suspeita de traição e alguém vá ao judiciário e pede essa interceptação, essa quebra desse sigilo, via de regra o judiciário não dá, porque esse mecanismo não foi criado para isso. O mecanismo foi criado para coibir crimes, né? Eu tenho uma posição bem tranquila em relação a isso, né? Evidentemente que, enquanto advogado, isso nos atrapalha a defesa, e atrapalha bastante, né? Porque é uma prova muito robusta, né? Às vezes se consegue, por uma falha da autoridade policial, a inserção de um diálogo que não estava lá amparado e legalmente amparado pela autorização, e aí nós passamos àquela velha discussão, né, da teoria dos frutos envenenados, né? E um fruto envenena a árvore toda. Ela tem um nome em inglês que eu tenho uma dificuldade em dizer. Mas, enquanto advogado, é evidente, é uma prova muito robusta, né? E dificulta muito a ação do advogado. Dificulta muito. Mas na condição, o senhor é advogado civil, criminalista, mas tem que ser combatido certas ilegalidades, não em si a estrutura do guardião, porque que se desprende que ela até é correta. Com certeza. Mas essa questão de ser correta, quem administra isso? É a polícia, é a brigada? Quem é que cuida desse viés, assim? Porque nós estamos falando de informação. O judiciário que faz o controle disso. O judiciário, exatamente. O judiciário, né, que emite a autorização, a operadora obedece ao comando e fornece o elemento necessário ao órgão investigador para que ele proceda, durante aquele período, este monitoramento. Nessas experiências de mais de 20 anos de labuta, e principalmente eu tenho conhecimento que o senhor pegou grandes operações, alguma vez o senhor já presenciou uma ilegalidade na interceptação? Já, várias. Nós tivemos durante aí a CPI, em 2008, um fato gravíssimo, que veio à tona naquela CPI, né, quando convocado o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Dr. Dereni, na época. Ele negou num primeiro momento, posteriormente foi convocado para outra sessão desta CPI, e na oportunidade o deputado Marcelo Itagiba, se não me falha a memória, era o presidente dessa CPI, um delegado da Polícia Federal. E naquele extenso depoimento e interrogatório que ele sofreu lá na CPI, ele acabou confirmando que lá naquela ocasião a Polícia Rodoviária Federal estava sendo terceirizada pela Polícia Federal para a obtenção dessas interceptações. Havia uma terceirização que a lei proíbe, né? E daquele momento em diante também não se ouviu mais falar disso. Seria uma interceptação sobre interceptação? Não. A Polícia Federal passava direto este trabalho investigativo para a Polícia Rodoviária Federal. Claro que não pode. Não pode. Né? É que na oportunidade este assunto era um tabu. Ninguém sabia como funcionava, né? E isso tudo aconteceu, se o telespectador recordar, com uma notícia veiculada pelo Jornal do Brasil,
a Zero Hora também publicou, os grandes órgãos publicaram, de que o ministro Gilmar Mendes havia sido monitorado no gabinete dele, lá no STF. E aí, para tudo, vamos investigar, vamos legalizar isso. Né? E aí houve um posicionamento, houve um recuo no posicionamento, inclusive, dizendo que para as prorrogações haveria necessidade do juiz, quando determinasse uma justificação, o porquê da manutenção, né? Porque a lei diz que este é um recurso que deva ser usado quando não há mais possibilidade de se usar outro. Certo. E isso não é cumprido até hoje. Isso não é cumprido até hoje. Eu nunca vi numa investigação policial uma determinada formalidade dessas. Alguém, autoridade policial, fazendo essa justificativa, dizendo, olha, não tem mais como investigar, eu não consigo mais ir atrás, controlar, cuidar, fotografar, filmar, e eu preciso da interceptação telefônica. Eu nunca vi isso na minha vida. Não é? O pedido é feito automático. É feito automático. E via de regra deferido. Via de regra deferido. Então eu acho que como tudo, há excessos? Há, com certeza, há alguns excessos. Eu vejo essa questão de interceptação, a gente lê, e, principalmente em outros países, tem um juiz garantista da instrução e tem um juiz que organiza essa carga preparatória para a instrução. Né? São dois modos. É aquele juiz que concede as interceptações, que dá os mandados de busca e apreensão para averiguar a casa do delinquente. Esse juiz, na Europa, ele já teria comprometido com a sua condenação. Aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande. O juiz, geralmente, o mesmo que dá a interceptação, mandado de busca e apreensão e muitas vezes a prisão, é o mesmo juiz que vai fazer a instrução. Eu vejo a dificuldade nisso. Né? Será que não está na hora de ter realmente só um juiz para esse tipo de situação, de concessões, de diligências policiais, para depois passar para um outro juiz para fazer realmente o contraditório, ou a coisa, o juiz, nós temos juízes que conseguem botar a justeza, mesmo que seu... Porque, veja bem, o juiz é o mesmo que prende, é o mesmo que vai soltar baseado no que ele deu. Acho que sim. A experiência tem me mostrado que essas coisas, elas têm, digamos assim, uma clareza muito grande. Eu até hoje, em todas as operações, as grandes operações aí, policiais, dos quais eu participo, e hoje tenho aí, acho que 8 ou 9 operações em andamento dessas, eu não vi até hoje o juiz destes procedimentos, né, digamos assim, de uma certa maneira já terem feito uma convicção incriminatória. Não, pelo contrário. Já vi casos de haver esta prova, né, e haver absolvições. E na própria sentença, desconstituição de algum diálogo e a aceitação desta teoria do fruto envenenado.